E hoje nós vamos passar a lição da Escola Sabatina Jovens 2020, cujo tema da lição é Como Conhecer a Vontade de Deus. E o assunto dessa semana é: qual é a sua missão? Qual é minha missão? Então, te convido agora nesse instante a se ajuntar comigo para meditarmos na Palavra de Deus e também na lição para aprendermos mais do nosso Pai, que quer nos ensinar e nos aproximar cada vez mais dele. Amém? Já gostaria de mencionar algo importante aqui. Na descrição desse vídeo, eu deixei a organização desse vídeo, tá bom? É a introdução, me apresentando. Para você ir lá nos minutinhos, vai estar em azul para você, se não estiver porque o atalho não funciona. Você clicar nele e ir direto para a parte que você quer assistir neste vídeo. Mas algo muito importante tem que te dizer, que é: ore junto comigo tanto no início quanto no final, certo? Antes e depois da lição. Isso é extremamente importante. Faça isso, por favor. E você assistindo esse vídeo inteiro, você vai estar me ajudando a contabilizar horas assistidas, que é importante para o canal aqui, tá bom? Se você quiser me ajudar, eu te agradeço. Mas, sem mais delongas, vamos agora passar a nossa lição e eu vou me apresentar. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, e hoje nós vamos passar a lição de segunda-feira, tá bom? Segunda-feira. Meu nome é Flávio Alves, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Marta, Belford Roxo, Rio de Janeiro, e hoje eu vou passar a lição com vocês, jovens, junto com vocês, tá bom? E já vou deixando aqui o meu pedido, já tá ficando até engraçado, né? Que eu tô só obedecendo o algoritmo do YouTube e convidando a vocês para deixar o seu like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que esse vídeo aqui é realmente importante, ele tem um conteúdo interessante e que vai ajudar a outras pessoas. Aí você deixa o seu like, você vai mostrar isso para ele. Você comentando também, você também deixando o seu comentário e também compartilhando esse vídeo com outras pessoas, se inscrevendo no canal, isso tudo é a forma como a gente se comunica com o YouTube e aí ele vai divulgar o vídeo para muitas outras pessoas. Então, deixe seu like, né, no caso, se você achar que realmente esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas, e se inscreva no meu canal, liga o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, principalmente das lições da Escola Sabatina, tá bom? Muito obrigado, e agora nós vamos fazer a oração para começarmos a nossa lição, certo? Vamos lá? Oremos. Pai querido, Santo Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede no dia de hoje. Iremos passar a lição de segunda-feira e também iremos abrir a Tua Santa Palavra para aprender mais de Ti, Senhor. Dirige os nossos passos, enviando Teu Santo Espírito para nos orientar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu já falei, nós vamos passar o dia de segunda-feira, 20 de abril, e hoje a gente vai aprender o quê? A compreensão. A gente vai trabalhar em cima da compreensão do texto da semana, certo? Então vamos lá. O tema é: Deus tem um propósito. E aqui nós vamos fazer a leitura para a gente entender o que Deus quer nos ensinar através dessa lição de segunda-feira. Então vamos lá? O faraó do Egito estava enfurecido pela multidão do povo judeu que era cativo em suas terras. Nesse caso aqui, o faraó não conhecia o povo, não conhecia José, então ele não sabia exatamente quem era aquele povo, tá bom? O faraó não sabia. Enfim, vamos lá. Por isso, ordenou que matasse toda criança do sexo masculino que nascesse de uma mulher judia. E aí a gente vai seguir aqui. A parte importante aqui que a gente não pode esquecer é que ele mandou matar porque ele estava com medo que eles se multiplicassem ainda mais. Então eles queriam diminuir este número, certo? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Arão e Joquebede desobedeceram a ordem. Bom, eu olhei aqui para ver se a tradução estava certa, tá bom? A tradução não se enquadra muito bem, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, unfazed by the directive. Esse aqui, no caso, foi o que está escrito na lição, em inglês. E aí a melhor tradução que eu coloquei aqui seria: não temeram mediante a ordem. Então ficaria melhor do que esta tradução aqui, com todo respeito ao pessoal, né, que traduziu, óbvio. Arão e Joquebede, ao invés de eu falar desobedeceram, eu falo o quê? Não temeram a ordem e conseguiram salvar a vida de seu filho recém-nascido. Se enquadra mais. E a gente vai ler Hebreus no capítulo 11, no verso 23, vocês vão ver que se encaixa muito mais do que com esta tradução aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Eles sabiam que os 400 anos da aflição de Israel estavam chegando ao fim e esperavam que Deus logo suscitasse um libertador. Quem sabe essa não seria a missão de seu bebê. Olha que maravilhosa essa parte, né? Porque eles já tinham noção de que estava acabando. Aproximadamente o quê? 80 anos depois que Moisés foi chamado, né, a atender a sua missão. Ou seja, estava bem próximo ali, e 80 anos realmente para a gente
hoje em dia olhar 80 anos é uma eternidade. Mas enfim, vamos adiante. Motivados por essa esperança e possibilidade, esses pais judeus desafiaram as circunstâncias e venceram o medo das consequências a fim de salvar a vida de seu filho. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 23, vamos ler? Eu convido a todos que abram a sua Bíblia também. Pausa esse vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e abre em Hebreus capítulo 11, no verso 23. Então vamos lá? O que diz aqui? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Depois foi tomado pela filha de Faraó e então foi entregue à sua mãe novamente, ficou com ela 12 anos, certo? Mas primeiro foram 3 meses. Depois, Moisés ficou sob domínio do Egito. Mas enfim, vamos adiante. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui nós vemos que a nossa fonte principal é a Bíblia, certo? E se a gente for observar a história e procurar outras informações, a gente vai ver que dentro da cultura egípcia, eles tinham um deus da água, e então ela também pode ter subentendido naquele momento que o deus da água estava dando aquele menino muito formoso, certo? Então pode ter acontecido várias coisas ali ao mesmo tempo, mas a Bíblia deixa bem explícito que Moisés era muito formoso. Seguindo adiante, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Foi aqui onde que eu mencionei e eu vim ler para que vocês entendessem que a melhor tradução seria esta. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Entendeu? Então agora nós vamos voltar à nossa lição. Então, seguindo a nossa lição, quando não mais puderam mantê-lo em casa com segurança, Joquebede fez um cestinho, colocou Moisés nele e o deixou junto à margem do rio Nilo. Se vocês quiserem mais detalhe, é só ler Êxodo, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Colocou na margem, tá bom? Não colocou rio abaixo, não tem essa descrição não, tá? Mas enfim, vamos lá. Pela providência divina. Lembra que a gente estudou nas revelações da vontade divina? Providências divinas. Até anotei aqui, deixa eu colocar aqui. Providências divinas. Lembra do que a gente estudou? Ah tá, a pergunta, tá. Atuações providenciais que podem ser casuais, experimentais, históricas ou sobrenaturais. Eu coloquei no plural, depois coloquei no singular e ficou estranho. Mas enfim. A casuais a gente já viu aí que são coincidências, né? E neste caso aí foi um casual, certo? E também sobrenatural. Por causa da profecia, Deus tinha que cumprir isto e a forma como iria acontecer a gente não sabia, mas Deus sabia, já sabia como seria todas as coisas e ele trabalhou dentro da cultura egípcia. A gente vai seguir adiante, não vou falar muito. A filha de Faraó viu o bebê. A gente já viu isso, né? Miriam, irmã de Moisés, estava por perto, vigiando. Isso aí, se a gente ler lá, quem já conhece a história, sabe todos os detalhes, mas é sempre importante a gente lembrar disso aqui para explicar com detalhes a outras pessoas. Lembre-se que isso não é só para você, é para que você viva isso e leve isto a outras pessoas. Caso você não leve isto a outras pessoas, é porque você não crê. Basicamente é isso. Então vamos seguir adiante. Até a princesa, que acabou contratando a própria mãe de Moisés para cuidar dele até que ele completasse 12 anos. Certo? Na lição passada eu falei 3 meses que ficou sob domínio de seus pais. Depois, não mais. Lançaram na mão de Deus. A lição vai falar sobre isso. Eu vou comentar muito desse jeito. E vai ficar muito grande. Por 12 anos. Fico imaginando as orações de Joquebede quando deixou seu filho nas águas do Nilo. A resposta divina foi incrível, foi maravilhosa, né? A vida de seu filho foi poupada e ela teve o privilégio de educá-lo no temor do Senhor, que a gente considera criança aí até os 12 ou 13 anos, né? E ela teve essa oportunidade de formar o caráter dele desde bebê até os 12 anos. Que maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então vamos seguir adiante. A principal preocupação de Moisés aos 12 anos, não era se tornar um craque no videogame e entretenimentos da época, mas permanecer fiel à sua identidade como integrante do povo escolhido de Deus, apesar das tentações que o rodeavam no palácio do faraó, assim como a gente também aprendeu sobre Daniel e muitos outros patriarcas e profetas, e também os discípulos, certo? Então vamos seguir adiante. Durante os primeiros 12 anos da vida de Moisés, Joquebede conseguiu implantar nele uma identificação tão grande com o povo de Deus que ele
Quando cresceu, recusou ser tratado como neto do rei e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Isto encontra-se em Hebreus, no capítulo 11, do verso 24 e 25. A Bíblia Viva foi a versão utilizada para esse contexto aqui. Moisés se tornou tão consciente de sua identidade que o luxo do palácio não conseguiu induzi-lo a se desviar de sua missão. A perspectiva de sofrimento não o fez desistir de cumprir o propósito divino. Olha que maravilha, né? Isto nos dá um exemplo muito grande e nos deixa aqui um chamado, um pedido para que venhamos buscar entender a nossa identidade, que nós somos filhos de Deus e a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Você só pode pregar o Evangelho se você buscar a Deus todos os dias, na palavra de Deus, nas suas orações, nos seus jejuns, conversar com Ele constantemente, pregar aquilo que você estuda e que você fala, né? Viver isso, no caso, dar o testemunho verdadeiro. E aqui em Mãos a Bíblia, em Romanos 2, no capítulo 4, nós vamos ler aqui Romanos 2, capítulo 4, para a gente responder a esta pergunta aqui que eu sublinhei. Como experimentamos a bondade, a paciência, o perdão, a benevolência e o amor de Deus? Então, nós vamos ler agora. Vamos ler? Romanos capítulo 2, no verso 4, diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus que é que te conduz ao arrependimento? E aí a resposta eu coloquei aqui, né, pra gente não ter nenhum tipo de dúvida. Através do arrependimento movido pelo Espírito Santo. Esta é a resposta, dentro da minha conclusão. Se você tem outra resposta, deixe aí nos comentários. Mas a atividade eu deixei para vocês mesmos nestas outras aqui, tá bom? Aí vocês vão ler aqui também o título, no capítulo 3, verso 4. Depois vocês vão responder nos comentários ou lá no grupo do Telegram. Fiquem à vontade. Por que é importante que a fé não seja apenas conhecimento abstrato, mas algo vivenciado? As experiências podem entrar em conflito com a Bíblia e até mesmo nos enganar na fé? Só vocês lerem a passagem de Tito no capítulo 3, vocês vão entender por que foi feita essa pergunta. E é só vocês responderem aí, sim ou não. Então vamos lá. Que advertência se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 1 ao 3. O que isso revela sobre os limites da confiança nas nossas experiências. Agora eu vou ler o resumo para vocês, mas vocês podem pausar esse vídeo e deixar a resposta aí nos comentários, caso você queira participar. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos de resumo. E o resumo aqui está escrito o quê? As experiências podem ser muito enganadoras. Deixou bem claro aí, né? Biblicamente, a experiência precisa ter sua esfera apropriada. Deve ser influenciada, moldada e interpretada pelas Escrituras. Às vezes desejamos experimentar algo que não está em harmonia com a palavra e a vontade de Deus. Nessas ocasiões, precisamos confiar na Bíblia até mesmo acima de nossas experiências e nossos desejos. Você quer ter essa experiência com Deus? Você quer de fato servir a Deus como Ele pede? Então, estude a palavra de Deus, medite nela diariamente. Não perca essa oportunidade. Ore incessantemente e busque sempre conhecer a vontade de Deus, se aproximar cada vez mais dele. Lembrando que às vezes ele nos dá a oportunidade de escolha, tá? Por isso que às vezes ele não responde. E a gente tem a oportunidade de escolher devido a todas as experiências que nós já tivemos com ele. Então assim se entende que nós temos de fato o livre-arbítrio. Então se liga nisso aí, tá bom? E seguindo adiante, pense nisto. Eu queria falar até mais coisas, mas vai ficar muito grande a lição e o propósito não é esse. Pense nisto. Quais são os medos que impedem você de procurar alcançar seus objetivos? Qual é? Você é mais influenciado a abandonar sua missão pelo medo de enfrentar problemas ou pela promessa de comodidade na desobediência? E aí, pense a respeito disso, deixe anotado em algum lugar ou não precisa anotar. Todavia, você não deve nunca esquecer. Toda experiência que nós vivemos aqui nesta lição é para o desenvolvimento do nosso caráter de Cristo. Cristo vive em ti, Cristo vive em mim. Então, se Ele vive, não vive mais eu, mas Cristo vive em nós. Amém? Então, concluindo com esta lição, nós vimos que Deus já estava trabalhando na personalidade e identidade de Moisés desde criança, para que quando ele chegasse à fase adulta, no momento certo, ele iria cumprir a missão do qual Deus já tinha preparado para o povo de Israel, apesar da profecia que estava para quase se cumprir. E Joquebede e Arão, eles definitivamente se asseguraram nessa profecia e sabia que estava bem próximo o cumprimento dela. Eles tinham o cálculo certinho, eles tinham a data certinha. Todavia, nós não temos a data da volta de Cristo, mas nós temos fatos e acontecimentos relatados na Bíblia
que nos fortalece e nos mostra os acontecimentos antecedentes à volta de Cristo. Se você conhece essa profecia, parabéns, continue meditando ainda mais nisto, para que você possa transmitir com mais certeza às outras pessoas e nunca se esquecer. E você que ainda não conhece, por favor, busque saber, porque conhecer as profecias é demasiado importante para a sua fé e a sua segurança em Cristo Jesus e debaixo das asas do nosso Criador. Se você não fizer isso, você está perdendo uma grande oportunidade de conhecer quando que está próximo a vinda do seu Deus. A nossa esperança é depositada em Cristo Jesus e Ele vem nos resgatar e Ele já deixou bem claro isto e Ele também já deixou os acontecimentos que antecedem a volta dele. E a gente já sabe que está bem próximo a sua volta. Todavia, quais são esses sinais que Ele deu? Você conhece? É importante você conhecer para que você possa ajudar outras pessoas a tomarem a decisão certa. E agora nós vamos fazer a nossa oração final e saber que Deus nos mostra a nossa identidade todo o tempo e Ele também nos mostra qual é a missão. Você já conhece a sua missão? Você já sabe qual é a sua missão? Então se agarre, se apega a ela e medite cada vez mais na palavra de Deus e se aproxime cada vez mais de Deus para cumprir a missão e receber o galardão, que será uma maravilha, viver essa eternidade com o nosso Criador, com o nosso Deus, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Oremos. Pai querido, nós entendemos hoje na Tua Santa Lição, Pai, e na Tua Santa Palavra, que o Senhor tem nos dado a nossa identidade, o Senhor tem nos mostrado a nossa missão e nos ajude, Senhor, a cumprir a cada dia, para que quando o Senhor vier, estejamos nós todos juntamente, subindo aos céus e tendo um encontro contigo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, nos guie e nos proteja e nos dê esta prática, em nome de Jesus. Amém. Se você apreciou esta lição e quiser deixar o seu like, deixe o seu like, muito obrigado, para ajudar este vídeo a chegar a outras pessoas e que esse conteúdo aqui ele é realmente importante e vai ajudar definitivamente as pessoas a compreenderem um pouco mais da lição da escola sabatina e também para a evangelização. Você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, pelas redes sociais, com seus familiares. E ademais, se inscreva no meu canal, liga o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, das próximas lições. Estou pretendendo trazer algumas outras coisas aí, mas por enquanto não. Vou deixar um card aqui em cima das lições anteriores do sábado dessa semana, tá bom? Para que você possa começar do sábado e entender um pouco mais a respeito da escola sabatina, que esta é a minha experiência com a lição. Você também tem a sua experiência, seria legal você deixar nos comentários para que outras pessoas possam ter outro ponto de vista. E também, se você quiser entrar no grupo do Telegram, entra lá para que possa nos ajudar a crescer em graça também, contando a sua experiência com a lição. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por terem vindo aqui assistir e passar a lição juntamente comigo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ilumine os vossos passos, os guie para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e para um encontro com Ele. Em nome do Senhor Jesus, que tu e a tua casa seja abençoado. Amém.